Oi, pessoal! Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre um grupo de micro-organismos chamados Thermococcales. É um tipo de arqueia que vive onde a maioria dos seres vivos jamais sobreviveria, lugares super quentes e sem oxigênio. Elas são especialistas em ambientes extremos, como fontes hidrotermais submarinas e chaminés negras no fundo do oceano. São divididas em 3 gêneros principais: Thermococcus, Methanopyrus e Pyrococcus. Vamos começar com o gênero Thermococcus. Essas arqueias têm um formato esférico e são encontradas em águas termais anóxicas, ou seja, completamente sem oxigênio ou com uma concentração muito pequena dele. E elas são anaeróbicas obrigatórias, ou seja, o oxigênio é completamente fatal para elas. E além disso, elas são quimio-organotróficas, elas se alimentam de matéria orgânica e também podem ser autotróficas, produzir seu próprio alimento. E também são hipermófilas, ou seja, elas vivem em temperaturas muito elevadas, normalmente beirando os 80 a 100 graus Celsius. E uma curiosidade muito interessante sobre esse grupo é que a espécie Thermococcus codacrensis é muito usada em pesquisas de biologia molecular. Ela produz enzimas que resistem ao calor e são muito úteis em testes de DNA, como a famosa PCR. O segundo gênero é o Methanopyrus, com formato bacilar. Essas arqueias vivem em fendas hidrotermais submarinas, lugares onde a água pode passar dos 100 graus Celsius e ainda assim permanecer líquida por causa da alta pressão. Elas têm algumas características importantes, por exemplo, elas são metanogênicas, ou seja, elas produzem metano em seu metabolismo. Elas também possuem uma bicamada lipídica especial, então elas têm uma camada entre ligações entre éter e glicerol, o que dá estabilidade à membrana em temperaturas altas. Elas são hipertermófilas, que como a gente está vendo aqui, elas aguentam temperaturas extremas. Uma curiosidade sobre esse gênero é que a espécie Methanopyrus candleri detém o recorde de sobrevivência. Elas crescem em temperatura de até 122 graus Celsius. O terceiro gênero é o Pyrococcus, muito parecido com o Thermococcus, mas ainda mais resistente ao calor. Essas arqueias crescem em temperaturas acima de 100 graus, chegando até 113 graus Celsius. Uma curiosidade sobre elas é que a espécie Pyrococcus furiosus é chamada assim por metabolizar os nutrientes de forma super rápida. Ela meio que devora os compostos em alta velocidade e ainda produz uma enzima chamada PFU-DNA polimerase, que é muito usada em laboratórios por ter uma alta precisão. As Thermococcales são verdadeiras especialistas em sobrevivência extrema. Elas ajudam os cientistas a entender como a vida pode existir em condições tão severas e até como poderia existir fora da Terra, justamente por ela ser diferente de todos os outros grupos. Algumas curiosidades muito interessantes sobre Thermococcales é que as Thermococcales vivem em condições parecidas com a Terra primitiva, ou seja, condições essas que não havia oxigênio, mas ao invés disso, metano, hidrogênio, vapor, gases esses que são extremamente mortais para a gente, só que muito inofensivos para ela. E justamente por isso elas se tornam modelos de estudo para entender a origem da vida. E além disso, algumas enzimas produzidas por elas são usadas em testes genéticos, enzimas essas que ajudam a resistir a calor e entre outras condições muito extremas.